Nosso próximo tópico, a gente vai falar sobre vendas. Isso é realmente algo muito importante para a sua empresa. O processo de venda ele é processo fundamental para qualquer empresa. Você precisa divulgar, você precisa que as pessoas te conheçam, você precisa se vender, você precisa vender o seu negócio. Não adianta nada você ter uma qualidade absurda, você investir nos processos, você investir na sua especialização, você estudar, você certificar, você ter um padrão excepcional de atendimento e de aula, se você não vender, se as pessoas não conhecerem, se as pessoas não comprarem a sua ideia. Você precisa ser um vendedor e você precisa focar nas vendas. As vendas são uma parte fundamental do sucesso do teu negócio. Você precisa, não só você, mas todas as pessoas que trabalham com você devem acreditar no seu negócio e vender o seu negócio com afinco, sem medo e sem vergonha. Nós sofremos um grande problema no nosso país, que as pessoas têm vergonha de vender. As pessoas acham que vender é uma coisa ruim. As pessoas associam isso a uma coisa ruim. As pessoas falam, ele é muito vendedor, ele se vende demais. Isso não tem mal nenhum. Você precisa se vender, você tem que vender. Acredite, todos nós somos vendedores, nós nos vendemos diariamente, nós nos vendemos para os nossos parceiros, nós nos vendemos para os nossos sócios, nós nos vendemos para os nossos familiares, nós nos vendemos para os nossos cônjuges e companheiros. E acredite, se você não se vende, tem outras pessoas que se vendem e vão se vender mais barato que você. Então, seja um vendedor, não tenha vergonha disso. Você é vendedor, você é vendedora, você precisa internalizar isso. Você precisa ter orgulho disso e vender a sua marca para que ela possa alcançar e para que você possa ter mais clientes e ter mais sucesso no seu negócio. Eu vou te dar agora algumas dicas importantes, dicas que vão te ajudar no teu processo de venda. Existem algumas dicas que são legais, que podem facilitar e te ajudar nesse processo. A primeira delas é chamar pelo nome. Você deve sempre chamar as pessoas pelo nome. Existe um livro clássico que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E a primeira lei desse livro, ele diz que o som mais agradável que a pessoa pode ouvir é o próprio nome. Então você precisa chamar a pessoa pelo nome. Sempre quando alguém for até você, ligar para o seu estúdio, te procurar pessoalmente, a primeira coisa que você precisa é saber o nome da pessoa e sempre que possível, toda hora chamar o nome dela. Ô fulano, vamos lá. Meu nome é fulano. Oi fulano, bom dia fulano, esse é nosso estúdio fulano. Aqui você vai encontrar uma aula desse tipo, fulano. As aulas são assim, são assado, fulano. Chame pelo nome. As pessoas adoram ouvir o próprio nome. A segunda dica é saber fazer o cliente notar que você busca a melhor solução para ele. O cliente precisa entender que você está querendo entregar um valor e um benefício para ele, que você está oferecendo a melhor solução. A partir do momento que ele entende isso e que ele percebe, o processo de venda fica muito mais fácil. Ele cria uma confiança em você, ele fica seguro para finalizar essa venda. E a outra dica que eu dou para você é mostrar que a sua solução tem valor, oferecendo diversos benefícios que vão resolver um problema que ele tem. Então as pessoas precisam entender os benefícios do seu negócio. Você precisa mostrar todos os benefícios, agregar valor ao seu negócio. Ele precisa entender que existe muito mais por trás daquilo ali do que uma simples aula de pilates. Tem um porquê dos exercícios, tem uma formação, tem uma continuidade, tem um antes, tem um depois, tem um acompanhamento, enfim. Ele precisa perceber que a sua solução, que o que você oferece tem muito valor. Ele tem que entender tudo que está envolvido por trás daquilo que você está oferecendo. Esse é um segredo. Por quê? Porque a partir desse momento ele não vai achar caro, ele não vai achar o preço ruim, porque ele vai perceber o valor. O que as pessoas compram é transformação, é isso que as pessoas estão buscando. Então é isso que você precisa entregar para elas, a transformação. E a última dica, que eu acho até talvez a mais importante, é uma frase que eu gosto muito, que diz que muitas pessoas pensam que vender é o mesmo que falar, mas os vendedores mais eficazes sabem que ouvir é a parte mais importante do seu trabalho. Então um bom vendedor é aquele que sabe ouvir.
Você precisa ouvir o seu cliente, entender o que ele precisa. Às vezes, numa conversa, num diálogo, ele vai te dar todas as dicas que você precisa para poder vender para ele. Você precisa instigá-lo a trazer para você o que ele está buscando. Pergunte sobre a vida, sobre o que ele faz, quais são os seus hábitos e deixe ele falar. A pior coisa que você pode fazer é sair vomitando e sair oferecendo coisas para ele, fazer uma pesquisa, você vai fazer como se fosse uma anamnese da vida do cara, para entender o que ele busca e o que ele está procurando. E a partir daí o processo de venda se torna muito mais fácil e muito mais intuitivo e rápido. Então você precisa ouvir. O segredo para uma boa venda é saber ouvir. Não se esqueça disso. Antes da gente continuar, eu quero falar para vocês sobre um pouco sobre como funciona o nosso cérebro, chamado cérebro trino de McLean. Cérebro, Thiago, você está falando sobre vendas e vai me falar agora sobre cérebro? É, isso mesmo, eu vou falar sobre o cérebro, você vai entender por quê. Nosso cérebro, o cérebro trino de McLean, ele é dividido em 3 partes principais. Paul McLean foi um médico neurocientista e ele foi notório porque ele desenvolveu essa teoria. E ele diz que o cérebro humano ele possui 3 cérebros dentro de um mesmo cérebro, por isso que a gente chama de cérebro trino. E o cérebro trino de McLean é subdividido em cérebro reptiliano, chamado de cérebro instintivo, que tem como características a sobrevivência. Ele é responsável pelas emoções primárias, como fome, sede, entre outras. Esse é o cérebro reptiliano. O cérebro límbico, que é esse mais perto do tronco, aí da base, ele é o responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos. Daí o nome de cérebro emocional. Esse nível de organização corresponde ao cérebro da maioria dos mamíferos. Então todos os mamíferos possuem esse cérebro límbico. O cérebro límbico ele é responsável pela emoção, é o cérebro da emoção. A gente também tem o neocórtex, que é toda essa outra parte do cérebro, que é o que diferencia o homem dos demais animais. É só por causa do neocórtex que o homem conseguiu hoje desenvolver aí o pensamento abstrato e tem a capacidade de gerar invenções. Então, se hoje estamos aqui, se hoje temos o computador, a internet, enfim, toda essa tecnologia a nosso favor, é sem sombra de dúvida graças ao nosso neocórtex. E o sistema límbico ele tem diversas funções, tá? Essas são apenas algumas das funções controladas pelo sistema límbico. Tá? Então vai desde a memória, a atenção, a alerta, funções endócrinas, a respiração, enfim, até a aprendizagem, recompensa, funções emocionais, cognitivas, funções psicomotoras. Isso tudo é coordenado pelo cérebro límbico. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou trazendo isso para vocês porque, acreditem, é lá que acontece a venda. A venda ela é emocional. Toda e qualquer venda acontece no sistema límbico. É ele que vai determinar. O processo de venda o processo de venda não é racional. Não existe razão na venda. Ah, não, Thiago, eu discordo porque eu gosto de fazer orçamento, eu gosto de pesquisar preço, eu não faço, eu vou comprar um carro, eu tenho que ver os benefícios. Acredite, quando você faz isso, você está só criando um embasamento para se convencer da sua decisão. A decisão ela é emocional. O processo de compra é totalmente emocional. Uma vez que o sistema límbico foi convencido, uma vez que o sistema límbico foi ativado, a venda já está feita. Então, acredite, lembre-se disso. O processo de venda é emocional e acontece no sistema límbico. E é lá, e é ele que a gente precisa ativar, e é ele que a gente vai buscar ativar para fechar o nosso processo de venda, para convencer o nosso cliente